Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula é de matemática. Vocês vão pegar a apostila do volume 2, na página 11. E nós vamos falar hoje sobre sequência numérica e material dourado. Acompanhem lá junto comigo. Então vamos lá. Agora aqui na página 11, vocês vão descobrir o segredo da formação de cada uma da sequência a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, vocês vão ver que tem uns quadradinhos lá na apostila de vocês que estão faltando uns números. E vocês vão ver essa sequência, né? Ó, começou no 1910. Depois foi para 1920. O que aconteceu? Ele está aumentando o número ou ele está diminuindo? Então, vocês vão escrever aqui no segredo o que está acontecendo. Ele está aumentando ou ele está diminuindo? Daí, se ele estiver aumentando, ele está aumentando de quantos números? De quantos em quantos números? Ó, 1910, depois 1920, 1930, né? Está aumentando de quantos em quanto? Ou está diminuindo de quantos em quantos? E vocês vão colocar os números que estão faltando aqui, ok? A mesma coisa vão fazer para esses números aqui embaixo, letra A, B, C e D. A número 4... é o seguinte, um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho, que é este aqui que está aparecendo na foto para vocês. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com um palco removível e 1.888 poltronas na plateia. Represente o número dessas poltronas, que é esse aqui, ó, que está dando no texto para vocês, do teatro, desenhando as peças do material dourado aqui, esse número que eu circulei aqui em cima, vocês vão desenhar ele aqui, o material dourado, e vai desenhar esse mesmo número aqui no ábaco, as argolas, para formar este número aqui, ok? Vamos para a página 12. A página 12 é um desafio, né? Observe os números abaixo, que estão coloridinhos aqui em cada quadrinho, e siga as pistas e descubra a população de alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Eles estão aqui, ó, o nome dos municípios estão aqui na tabela. Aqui vocês vão colocar esses números em forma de algarismos, de números, e aqui os números vocês vão escrever eles com palavras logo na frente. Só que para isso vocês têm que desvendar o desafio. Então, a primeira dica é assim. Um dos algarismos do número de habitantes da Água Limpa, o município de Água Limpa, é o 0. Então, qual que é o único número deles que estão ali que tem o número 0? Então, o número que for, você vai lá na Água Limpa, coloca ele em forma de números e escreve com palavras ele aqui na frente. Próxima dica. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa. Então, qual deles ali que é o menor número? Então, você vai pegar ele, vai colocar ele em número aqui na Lagoa Santa e vai escrever ele com palavras aqui. Próximo. A população de São João da Paraúna era representada por um número com 6 na terceira ordem. Então, terceira ordem é centena. Qual que é que tem o número 6 aqui na centena? Então, você vai pegar esse número e colocar ele ali em São João da Paraúna. Depois, o próximo. O número de habitantes de Moiporá é o segundo na ordem decrescente. Então, vocês vão colocar ele ali em ordem decrescente, né? Que é do maior para o menor. O segundo vai ser o número de habitantes de Moiporá. Daí vão colocar ele aqui, escrever com palavras. O último é o número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás, escrito com o algarismo 1, 4 e 7. Qual desses números aqui que tem o 1, 4 e 7? Então, você vai pegar esse número, colocar ele aqui na tabela em forma de número e escrever com palavras aqui na frente, ok? Vamos para a próxima página. Na página 13, tem o exercício número 6. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Está aqui a foto dele para vocês observarem. Ele foi inaugurado em julho de 1909 com capacidade para 1.739. Esse número, então, era quando ele foi inaugurado. Ele cabiam 1.739 espectadores.
Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 1210, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, de acordo com o enunciado, vocês vão responder a letra A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração e depois da reforma. Então, aqui em cima, vocês vão colocar o número da inauguração e depois o número da reforma. Coloque o número com algarismos e escrevam ele com palavras na frente. Depois, na letra B, vocês vão representar esses números que vocês fizeram logo acima, que estão aqui embaixo, ó, nas argolas no ábaco. Esse número vocês vão fazer aqui no ábaco, da inauguração e depois da reforma. Ó, o número está aqui, só completar as argolinhas. Depois, a letra C, para responder o seguinte: a capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu? Então, desse número para esse, aumentou ou diminuiu com a reforma? Então, vocês vão escrever aqui e explicar o porquê, né? Por que se aumentou ou diminuiu, referente aos números. Agora, na página 14, tem uma brincadeira de detetive dos números, né? Vocês vão ter que investigar quais são os números que está pedindo ali da brincadeira. Mas essa brincadeira não vai dar para a gente brincar aqui agora, porque a gente precisa dos outros componentes dos nossos colegas para a gente poder jogar. Então, a gente vai deixar para a gente jogar quando retornarmos para a escola. Então, essa brincadeira que daí tem uma tabela com todos os números, né? Então, essa a gente vai ter que deixar para a próxima aula. Vamos para a página 15. Agora, na página 15, aqui em cima é a continuação da brincadeira, né? Que não tem como a gente responder ela agora. Então, vocês vão começar a fazer aqui embaixo, né? Lápis na mão. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números no quadro do jogo. Então, vocês vão ter que tirar o quadro de números que está lá no material dourado, que é esse aqui, ó, que está aqui na minha mão. Vocês vão retirar ele e deixa aí do ladinho para poder responder as perguntas. Então, a Magali perguntou o seguinte: o número que ela quer saber tem o algarismo 2 na ordem das unidades. E ele respondeu: sim, ele tem o número 2 na ordem das unidades. Então, ela vai na letra A. Então, quais os números que Magali deve circular? Então, ela vai pegar aqui na tabela e vai ver a coluna que tem o número 2 nas unidades, que é essa coluna aqui. Ela vai circular, vocês vão circular esses números que tem o número 2 na unidade. E vão escrever esses números aqui. Vocês vão colocar esses números aqui, né, em forma de números, de algarismos mesmo, ok? Aí depois vem a próxima pergunta. Ela quer, desses números aqui, ela quer descobrir o próximo. Ele é maior do que 1952? Aí ele falou sim. Então, vamos para a próxima página. Então, agora ali na página 16... ela está pedindo, ó, em quais números Magali deve fazer um X, então? O número que ela fizer um X é o número, então, que não faz parte do desafio ali da dica que ela deu. Então, ele tem que ser o número que ele está escolhendo é maior que 1952. Então, quais são os números que ela vai fazer um X? Aonde ela circulou lá, ela circulou toda essa coluna, né? Então, antes do 1952, ela vai fazer um X em todos esses números, né? Então, não são esses números aqui. Esses números que ela fez um X, ela vai escrever, vocês vão escrever esse número aqui. Vocês vão escrever ali na letra A. Então, todos esses números aqui que eu fiz um X, porque não são eles. Agora, na letra C, está perguntando o seguinte: quais os números que sobraram? Então, dessa coluna, os números que sobraram são esses aqui embaixo. Esses números aqui embaixo, vocês vão copiar aqui na letra C, os números que sobraram. Na letra D, está perguntando o seguinte: ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos
e José disse que sim. Qual número José escolheu? Né? Então, qual números desses aqui que sobraram, ó? Qual deles que repetem algarismo? Qual deles que repete número, né? Então, vocês vão olhando um por um qual que está repetindo. Qual número for, vocês vão colocar lá na letra D. A número 2, leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. O número que você escolheu está na 6ª linha do quadro? Ele falou sim. Então, lá na letra A, escreva quais números do quadro podem ser o número escolhido por Pedro. Então, quais são os números da 6ª linha? Lembra que eu falei para vocês que linha são os números que estão assim, ó, deitado na horizontal. Aqui é linha. Então, é os números da 6ª linha. Vamos contar, então? Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, 6ª linha. Então, vocês vão copiar todos esses números aqui da 6ª linha lá na letra A da número 2. Vamos copiar esse número aqui. Depois a letra B. Quais os números Pedro pode ter escolhido? Então, vocês vão copiar lá os números que o Pedro pode ter escolhido. Letra C, né? Porque, como que ele descobriu a letra B? Porque ela falou assim, esse número é maior que 1955? E ele, sim. Então, dos números que ele escolheu da 6ª linha, qual que é maior que 1955? Então, vocês vão pegar lá, 1956, 1957, até acabar a linha. Depois a letra C. Escreva uma pergunta para Cláudia fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Então, tem várias possibilidades, várias perguntas, né? Uma delas poderia ser, é o maior número da 6ª linha? Ou vem logo depois do 1956? E assim por diante. Ela pode escolher qualquer uma dessas perguntas e escrever aqui. Número 3. Escreva com palavras o maior e o menor número do quadro. Então, vocês vão olhar lá no quadro. Qual que é o maior número? Tá lá no cantinho, ó. Esse é o maior número. Ele vocês vão escrever lá. E qual que é o menor número? Aqui, o menor número do quadro. Então, vocês vão escrever ele ali. Escrever com palavras eles lá na número 3. Ok? Essa encerra por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!